Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Darlan, estou aqui no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, toda semana, falando sobre música, sobre conteúdos para professores, para quem está querendo começar a tocar e para quem já é músico profissional. Talvez você ainda não faça parte, mas você tem que estar dentro do WhatsApp, da lista de WhatsApp aqui do Beethoven. Nessa lista a gente bate papo com professores do Brasil inteiro, tá? Todo dia a gente fala com mais ou menos 50, 60 professores. E os desafios são mais ou menos os mesmos. E é desses desafios que eu quero bater um papo com vocês hoje. E vou falar sobre esse material aqui, ó, que é um e-book que é o mínimo de teoria que você precisa saber para se desenvolver, ou o mínimo que você precisa saber de teoria para se desenvolver. Tá? Mas antes deixa eu falar o seguinte. Essa galera toda que está falando com a gente aí pelo grupo, pelo WhatsApp, é uma galera que já trabalha há bastante tempo dando aula, a maioria deles, e precisam de mais estratégias didáticas, estratégias de cronograma, e são 4 áreas básicas, são as áreas que têm maiores dificuldades. A primeira delas tem a ver com gestão da carreira e captação de alunos. A segunda está relacionada diretamente à criação de cronogramas de aula, planejamento pedagógico. A terceira, dificuldades e déficits na área de harmonia, para poder acessar os alunos intermediários e avançados. E depois, a galera com desafios na área de teoria, para poder também acessar e desenvolver esses alunos. Bom, o papo aqui é falar de um e-book que a gente fez de mínimo que você precisa saber de teoria a partir da perspectiva do professor. Estratégia para você trabalhar esses assuntos e fazer com que os seus alunos se desenvolvam e cresçam cada vez mais, tá bom? Se você não faz parte do grupo, tem que fazer. Simples assim, tem que fazer lá, porque lá tem um monte de conteúdo, a gente está largando tudo em primeira mão. Vou precisar tossir. Desculpe, sem água aqui de novo, hein? Mas vamos lá. Olha só, se você não baixou o e-book, você pode baixar aqui, tá? Ele está na nossa página e lá você vai encontrar as oportunidades para poder baixar esse conteúdo. Vamos lá ao que nos interessa. Bom, o mínimo que você precisa saber de teoria é esse conteúdo que está aqui. Esse é o e-book e eu vou falar sobre todos esses aspectos aqui do e-book, sobre a perspectiva do professor, tá? O que você, enquanto professor, precisa ir caminhando e atento para desenvolver o teu aluno, tá? No processo de aprendizagem dele. O e-book aqui é muito rápido, muito simples. Isso aqui era um livro de teoria musical que a gente fez. Por que está pedindo essa calculadora maluca aqui? Acho que agora foi. Era um livro de teoria musical com mais ou menos 90 páginas e a gente condensou isso em 10 páginas, tá? Aqui só estão os tópicos fundamentais que você precisa desenvolver. Obviamente que teoria musical tem mais coisas e você precisa de estratégias de aplicação, de assimilação de estudo, tá? A gente não tem um curso dentro do online focado em teoria para professores. A gente tem um curso de harmonia que os professores estão fazendo e lá dentro tem de bônus um curso de teoria musical com um monte de estratégia para você se desenvolver. Então, se você precisar disso, vai por lá que vai dar certo, tá? O mínimo que você precisa saber de teoria para se desenvolver. Bom, esses são os 4 parâmetros básicos, tá? Altura, duração, timbre e intensidade. Você provavelmente já viu isso aí. Eu, na minha época, e eu já tenho alguns fios de cabelo branco aqui, eu estudei com o livro do Oswaldo Lacerda, era um livro de capa laranja, e a gente estudava muito aquilo. Eu tive uma professora muito importante na minha vida, que foi a Cláudia, uma professora lá em Florianópolis, e, nossa, ela era fã do Oswaldo Lacerda. E depois peguei outros livros antigos também, que eram Maria Luísa Prioli, galera que presta concurso para exército aí, conhece muito esse livro. Enfim, tá? Mas aí depois, ao longo da caminhada, a gente vai criando as nossas estratégias para poder compartilhar esse conhecimento com os nossos alunos. Hoje de manhã eu estava conversando com o Robson, que é um aluno nosso lá da Bahia, de perto de Porto Seguro. O Robson é um baita acordeonista, ele trabalha com produção musical, acompanha artistas lá, também é professor de acordeon. A gente conversou hoje, ele tem uma visão muito legal sobre acordeon. Enfim. E o Robson, a gente estava discutindo sobre timbre, que a gente falava que é a coloração da música e tal. Só que coloração tem muito a ver com pintura de cabelo, né? Para música, a gente precisa de coisas que sejam menos subjetivas para fazer o nosso aluno entender, senão ele vai ficar muito perdido. Então, eu vou tentar falar aqui sobre a perspectiva do professor, tá? Se você está acompanhando essa live e você não é professor de música, vale a pena você ouvir, porque vai ter algumas sacadas aqui importantes. Mas você pode simplesmente nos enviar uma mensagem
para o nosso WhatsApp lá dentro do site do beethovenonline.com e aí a gente também te manda um monte de coisa legal lá para você que está começando. Vamos lá, altura. Altura tem a ver com grave e agudo, tá? Parece uma coisa muito simples, mas eventualmente os alunos não conseguem perceber o grave e agudo. Você, professor, precisa trabalhar 3 lógicas sempre, para cá, em cima do preto, 3 lógicas, tá? Uma delas é a parte de lógica, 3 pilares, perdão. A parte da lógica, ou seja, esse negócio aqui de teoria. A parte de percepção, que é a parte auditiva, como é que ele associa a lógica com isso tudo. E a técnica, que tem a ver com o play do instrumento. Pensa sempre esse tripé que você vai conseguir se desenvolver. Então, por exemplo, às vezes o professor de canto começa a dar aula e o aluno não afina. Você fala para ele, faz pá, e esse cara faz pá, pá. Ele sempre dá outra nota, uma segunda, às vezes uma terça. Bem provável uma terça, às vezes quarta e quinta justa também a galera adora. E aí você diz, é mais agudo, é mais para cima ou é mais para baixo e a pessoa fica perdida. Pode ser por 2 motivos. Um, porque a máquina não está pronta, ela não sabe qual é o movimento que ela vai ter que fazer para conseguir emitir aquele som. E segundo, que é o que acontece muito, é a parte da percepção. Ela não percebe o grave e o agudo, tá? Ela não percebe aquilo ali. Então o que você pode usar? Tem um outro e-book que fala de 6 dicas, 6 passos para você turbinar suas aulas de música, que traz alguns softwares. Tem o 5º passo, fala de software. Tem um software gratuito para botar no celular que chama Vocal Pitch Monitor, que você vai trabalhar a altura e vai fazer o teu aluno olhar para as alturas. Ele vai cantando e vai aparecendo um gráfico ali. Então, se ele não está percebendo, você consegue dar uma relação visual para o que é mais grave e o que é mais agudo. Beleza? Bom, você pode também, numa aula de teoria, utilizar instrumentos, famílias de instrumentos para trabalhar grave e agudo. Você pode pegar a família das cordas, por exemplo, e ir associando o som do grave e do agudo a partir de uma coisa visual dos instrumentos. Isso você já consegue trabalhar timbre também. Beleza? Coloca os teus comentários aí relacionados ao que você faz para trabalhar esses parâmetros e, enfim, como é que a gente pode ajudar a galera. Duração, tá? Duração é o seguinte, você sabe que tem a ver com o tempo da duração das notas, né? Notas mais longas ou notas mais curtas. Você precisa trabalhar bem essa história de duração para o sujeito conseguir desassociar ritmo de texto. Olha só, estou falando de duração para você pensar texto, tá? As pessoas estão acostumadas com canção, cantar canção, tocar, ouvir canções. Então, às vezes, o aluno, quando ele está muito iniciante, ele confunde texto com ritmo. Então, ele mistura tudo. Então, deixa claro o que é melodia e o que é texto, tá? E que dentro dessa melodia tem uma estrutura rítmica, aí você vai conseguir trabalhar a duração. Num segundo nível dessa história de duração, você pode trabalhar subdivisões diferentes. Você pode pegar, botar um aluno para fazer semibreve e outro para fazer semínima, outro para fazer colcheia. Isso tudo eu estou falando sem falar necessariamente o que é uma semibreve, o que é uma semínima, o que é uma colcheia, mas dá a sensação de duração para esses alunos. Timbre tem a ver com a característica do som. Hoje eu estava conversando com o Robson, como eu falei antes, e a gente estava discutindo série harmônica, o que influencia no som, né? Às vezes a gente diz, mas é a coloração. Não, é uma série harmônica. Você vai ter uma série de parciais, e esses parciais, de acordo com o parcial que está mais presente na construção do instrumento, na produção sonora, vai influenciar no timbre. Isso faz com que você ouça uma guitarra e diga que ela não é a mesma coisa que um violão, por exemplo. Tá? Timbre. Intensidade. Por enquanto você vai trabalhar com volume, mais volume ou menos volume. Ele já vai entender isso. Num nível mais complexo, você poderia falar de volume de instrumentos numa orquestra, mas não é isso. Tem até um exemplo aqui, um magrinho e um cara mais forte, tá? Tem a ver com intensidade. Segunda coisa, notas musicais, tá? O que a gente mais vê em sala de aula e com os alunos que estão começando. Eles conhecem as notas, eles sabem que depois do Dó vem o Ré, depois do Ré vem o Mi, aquela coisa toda. Eles sabem isso. O que eles não sabem é que, será que eu consigo aumentar isso aqui? Nossa, que legal, agora sim. Não, mas aí vai ficar saída. Tá, agora sim, olha só. O que eles não sabem é que esse conceito de... Não, deixa eu voltar, desculpa, gente. Agora sim, senão eu não consigo enxergar o controle aqui. O que é a dificuldade para todo mundo é conseguir fazer de maneira descendente. O sujeito dá conta de subir, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Agora, na hora de voltar, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, ele trava. Então, certifica, dá para o teu aluno o objetivo de ele conseguir fazer de trás para frente, tá? Isso é mais importante do que simplesmente ele saber as notas. De trás para frente é fundamental,
para que depois, quando você falar em sustenido e bemol, esse cara consiga pensar rapidamente. Isso é fundamental, tá? Então, bota o teu aluno para fazer de trás para frente. Cifra. Bom, a cifra é bem fácil de você pensar. Você vai pedir para ele colocar a partir da nota Lá, escrever Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e vai botar A, B, C, D, F, G. Entendeu? É só isso. E o cara vai conseguir definir. E a partir daí, cara, não escreve nome de nota, só escreve cifra. Para que o teu aluno vá se habituando e cada vez mais ele se sinta pronto para isso tudo. Pentagrama ou pauta musical, tá? Bem importante que você faça isso. Bem baixo, grave, bem em cima, agudo. Cria exercícios para o teu aluno fixar isso depois que você mostra a clave. Sabe o que eu costumava fazer para os alunos? Quando eu tinha turmas muito grandes de teorias, assim, e as turmas começando, eu pegava, em vez de falar nome de nota, eu botava nome de objeto para cada linha e para cada espaço. Então, na segunda linha, eu vou lá, isso aqui vai ser tijolo, tá, gente? No próximo espaço vai ser laranja. E no próximo vai ser uva. E aí eu ia colocando Sol, Lá e Si. Daqui a pouco era Sol, Lá e Si, Sol. Então, o que que era? Tijolo, laranja, uva, tijolo de novo. Ou seja, eu não botava o entrave do nome da nota, eu colocava objeto, você pode escolher o que você quiser. Para que o aluno perceba que não é a relação horizontal que interessa para nomear as notas, e sim a relação vertical. Então, às vezes, o aluno começa a fazer Sol, Lá, Si. Depois está a nota em cima do Sol e ele segue andando. Sol, Lá, Si, Dó. Ele chama de Dó. Mas não. Você pode criar objeto, porque aí ajuda o aluno a se desenvolver. Pentagrama ou pauta musical, tá. Tá, mas deixa eu falar um negócio que talvez seja importante. Pegando algumas dúvidas aqui da galera que está no nosso grupo. O Vinícius, tá? O Vinícius é professor, eu acho que é sul de Minas, ó. Vinícius aqui. Ele fala que o desafio dele é em planejamento didático. Aí o Vinícius manda vários áudios e a gente escuta todos os áudios com carinho, responde e tal, para fazer a galera se desenvolver. O Vinícius não inclui a teoria ao longo do planejamento didático do instrumento dele. A teoria é uma coisa separada. Você pode ter essa estratégia, tá? Que é ter uma turma de teoria separada disso. Mas tudo que você vai discutir na teoria tem que acompanhar o desenvolvimento do aluno no instrumento. Porque assim ele começa a entender valor percebido, ele começa a perceber que tem valor naquilo que ele está fazendo. Então isso é fundamental. E ele vai começar a ir cada vez mais na turma de teoria. E isso vai te dar maior tempo para trabalhar a tua prática, uma vez que o teu aluno se desenvolva com relação a isso. Tá? Inclui no andamento do teu instrumento. Se você mostrou pauta aqui na teoria, se você está dando aula de violão, bota uma clave de sol ali e faz o sujeito tocar aquelas notas no violão. Ele vai entendendo de onde sai e por que é importante ele ter aquele tipo de competência. Tá? Professores do Brasil, pulsação. Tá, olha só, isso aqui parece que é muito simples, tá? Mas na verdade não é. Tem muitos alunos que têm problemas de pulsação. É bem desafiador quando você pega um aluno que não consegue tocar no pulso. Ou seja, ele percebe os pulsos de maneira irregular, não são todos do mesmo tamanho. Quando você está trabalhando pulsação, você está pensando que o sujeito vai aumentar o andamento, mas proporcionalmente as batidas serão as mesmas entre elas. E às vezes o aluno não consegue fazer isso. Quando ele não consegue fazer isso, você tem que dar uma volta maior. Tem algumas possibilidades de você trabalhar isso. Primeiro é você começar a trabalhar um pouquinho de teoria para ele conseguir entender a lógica. Começa a explica para o cara o que é uma semínima, o que é uma colcheia, o que é uma semicolcheia, e aí vai fazendo o sujeito começar a fazer leituras rítmicas. Porque o primeiro passo para a transformação é você conseguir perceber onde é que está errado. Se você nem percebe que está errado, é bem pouco provável que você consiga transformar e resolver. Então começa a fazer o teu aluno perceber essas relações de pulsação. Isso vai ajudar bastante, tá? E tem várias outras metodologias que são possíveis para você usar. Tem um método que chama O Passo, que é um método muito legal, de um brasileiro aqui, que é utilizado em muitos países, é um cara do Rio, e, enfim, vale bem a pena você trabalhar esse. Ah, mas eu trabalho piano, meus alunos têm dificuldade no piano. Sabe o que você faz? Você pega um Pozzoli da vida, você que é professor já deve ter visto, e você pega um Pozzoli da vida e coloca o sujeito para tocar a rítmica do Pozzoli com a mão direita, fazendo acorde, e fica marcando semínima com a mão esquerda. Imagina que você vai pedir para o aluno fazer uma levada de um compasso binário, tá? Então o primeiro tempo vai ser nas oitavas e o segundo tempo na quinta. Fundamental, quinta. No caso oitavado, né? Oitavou, quinta, oitavou, quinta.
E aqui você vai marcando o tempo. E põe a mão direita do teu aluno para fazer as figuras. Tá, 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 tá. O que você vai fazer? Só que não deixa ele ficar fazendo assim com a mão esquerda. Então imagina que ele fazendo 1, 2, 3, 4. Lua, 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 lua. Olha só. Eu estou pegando, subdividindo uma, mas não estou subdividindo a outra, tá? Então você pode pensar essas estruturas. Esse papo de lua e sol, de subdividir elas aqui, se você precisar saber mais sobre isso, como é que funciona esse tipo de metodologia, a gente tem o curso lá que está dentro do Harmonia, tá? Se você precisar de harmonia, você vai fazer harmonia e também vai entender como é que você pode usar isso. Que mais? Pulsação. Bom, aqui está falando a explicação, tá? Como é que você pode explicar isso para o teu aluno para ele entender. Você pode trabalhar, fazer essa analogia com os batimentos cardíacos, né? E para trabalhar a relação de andamento e de pulso, tá? Acelera seu andamento, mas diminui o pulso. Eu gosto de usar com a galera para explicar isso sempre. A música, o Parabéns para Você, porque a gente na segunda etapa dela aumenta a pulsação, vai ficar mais rápido, só que proporcionalmente continua tudo igual. Faça isso, tá? Ajuda inclusive a você determinar o que é pulso, o que é texto, e o que é ritmo e o que é melodia, tá? Essa música é bem legal. Bom, aí aqui você consegue pensar, ó, tempo, compasso, né? Tempo, compasso, e aqui algumas dicas de reconhecimento de compasso que está aqui. Tempo é o intervalo entre as pulsações, tá? E compasso é como é que você agrupa, se é de 2 em 2, de 3 em 3, se é de 4 em 4, se é de 5 em 5, se é um compasso misto, enfim. Mas começa com um compasso simples, né? Binário, ternário e quaternário. Usa isso com o teu aluno. Coloca ele para bater palma, coloca ele para tocar os pulsos. Enfim, cria a estratégia no teu instrumento para que isso fique bem claro. Tenho certeza absoluta que vai dar certo, só que você tem que se dedicar, né? Para dar uma aula cada vez melhor e continuar melhorando tudo isso que você está fazendo já. Bom, dica de reconhecimento de compasso. Não adianta nada o sujeito saber compasso se ele não consegue reconhecer na orelha. Orelha, precisa da orelha. Esse cara tem que reconhecer o que você está tocando com ele aí. Então pensa assim, cria algumas caixinhas na cabeça do teu aluno para que ajude ele a pensar mais rápido essa história de teoria. Então pensa o seguinte, se você está falando de compasso binário, você vai pensar de compasso de 2 em 2. Fala assim para ele, ó, ô João, pensa o seguinte, toda vez que você escutar alguma coisa que parece samba, que parece baião, que parece machiste, que parece bossa nova e tal, primeiro dá uma olhada se isso não é binário. Se você não conseguir agrupar de 2 em 2, aí você vai pensar em outra coisa. Ou seja, você cria preconceitos na cabeça do teu aluno para que ele comece a ter para onde olhar, senão ele vai ficar muito perdido. E o que faz, para que serve isso? Bom, pensa que se ele consegue identificar compasso na orelha, se é binário, ternário, quaternário, a partir da percepção, imagina que ele tem 5, 6 levadas rítmicas no instrumento dele para tocar. Tem uma levada de rock, tem uma levada de valsa. Esse cara não vai ficar tentando enfiar a valsa, goela abaixo, em cima de uma história de rock. Porque ele vai perceber que a fórmula de compasso não dá para ser de 3 em 3, é de 4 em 4. Entende? Então é isso que tem que fazer. Coloca o cara que vai dar certo, tá? Os teus alunos vão crescer. Tudo que a gente está discutindo aqui, obviamente, que é para quem é professor e está afim de fazer legal. Se você quiser ficar dando aula meia boca, você pode dar, é do jogo, faz parte. Só que não espere resultados muito animadores. Não espere resultados animadores dos teus alunos, não espere resultados animadores do mercado, te percebendo como um profissional dedicado, um bom profissional, e tampouco espere resultados animadores para você enquanto profissional, tá? Estou falando de tudo, estou falando de estrutura, estou falando de remuneração. Você tem que, se você se dedicar, vai dar certo, tá? A gente tem já falei várias vezes, tá? Toda hora eu pego o celular aqui, mas a gente tem um grupo aqui com um monte de professor do Brasil inteiro que a gente troca ideias relacionadas aos conteúdos, quais são os maiores desafios. A maioria da galera tem os mesmos desafios, ó. Tem o Igor Marques aqui, deixa eu ler alguns, tá? Inclusive, eu estou tentando ler aqui os que eu falei, tá? A galera que eu consegui conversar. E alguns também o Cristiano tem falado, o resto da equipe fala aqui. Bom, eu preciso no momento turbinar minhas aulas, organizar tudo. Eu dou aula daquilo que aprendi. Preciso ter didática, um caminho a seguir, tá? Então, olha só, esse cara aqui está voando, ele vai voar, ele vai dar certo cada vez mais. Porque ele está percebendo onde é que está o gargalo dele, onde é que são as dificuldades, e aí ele está compartilhando isso. A gente não pode cair na cilada de achar que o professor não estuda, o professor tem que estar estudando, sabe? O tempo inteiro que você tem que estar estudando. A música tem muitas matérias possíveis, muitos conteúdos. Obviamente que se você tem uma vida adulta, que tem família, tem filho, você não vai conseguir
estudar muito tudo. Então você vai ter que escolher, criar picos de produtividade. Se você tem um déficit na área de teoria, resolve. Se você tem um déficit na área de harmonia, resolve. Se você tem um déficit na área de posicionamento de mercado, de como é que você vai se colocar para que as pessoas acreditem que você realmente é uma solução viável, é isso. Você tem que ir organizando todos esses pontos. E aí as suas possibilidades de se desenvolver são muito maiores, tá? Fica ligado nisso. O que mais? Figuras musicais, tá? Coloca esse negócio para ontem no teu serviço aí. Coloca que vai dar certo. Eu até poderia mostrar algumas coisas aqui, ó, que eu uso, que são referentes a... Deixa eu virar para cá, tá? Que são relacionadas à aplicação das figuras musicais, né? Disso num contexto de instrumento. Deixa eu só abrir aqui. Um minuto que eu estou procurando aqui. Eu vou te dar um exemplo de como é que você pode fazer leitura rítmica com um instrumento, com um aluno de violão, por exemplo. Eu tenho um material aqui que eu gravei um monte de conteúdo para os alunos conseguirem se desenvolver, alunos de violão. Tá? Eu fiz um PDF e eu gravei alguns padrões para a galera poder se achar. Rítmica, mão direita, será que é isso? Eu vou abrir aqui um arquivo e vou te mostrar como é que eu fiz isso, tá? Imagina que o aluno sabe o que é mínima, semínima, o que é colcheia, o que é semicolcheia. Você já fez isso, já criou estruturas. Eu gosto de usar o exemplo da pizza para mostrar a proporcionalidade entre as figuras, tá? Só que isso aqui não adianta nada se você não botar o sujeito para escrever. O teu aluno tem que escrever. Ele tem que botar na ponta do lápis, fazer continha de cabeça. Uma semínima, isso aqui, porque ele vai fazer muita confusão entre o que é uma semínima, o que é a mínima, o que é a colcheia, vai chamar chamar Jesus de Genésio, entendeu? Então você tem que ter uma estratégia para organizar isso. Olha só, aqui ó, eu tenho alguns conteúdos organizados. Imagina aqui, ó, essa rítmica número 9 que você está vendo na tela. Tá, deixa eu ver se eu abro aqui e se vai tocar o que eu estou querendo. Padrões rítmicos, padrão rítmico 9. Eu peguei e gravei os áudios com isso aqui para você ver. Ó. E aí o aluno leva e ele também, quando está começando, ele pode ouvir esse áudio. Vamos ver se vai tocar aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que não tocou, vou tentar de novo. Vamos lá. Todos esses padrões que estão na tela que você está vendo, está abrindo. Padrão rítmico 9. Padrão rítmico 9. De novo. Percebe? Olha só, eu peguei e fiz um monte de padrão e aí fui combinando várias coisas e aí fui gravando isso pra galera ver. Eu não estou inventando a roda aqui, tá? Tem metodologias que usam isso. Eu estou só pegando e tentando juntar essa história de teoria com o meu instrumento. Então, por isso que eu estou falando no início lá, você tem que juntar as duas coisas. Se você consegue botar a teoria junto com a prática do instrumento, nossa, funciona tri bem. Isso aqui já tem uma batida pop que o cara vai ver semínima, ele vai ver colcheia junto com um grupo de semicolcheia, enfim, um monte de coisa. Aqui ele vai ver antecipação, ó, vai ver uma nota ligada, enfim, tem um monte de possibilidade. Basta que você esteja disposto a inventar, né, e fazer os teus alunos se desenvolverem com relação a isso. Vamos continuar, tá? Trabalhe isso. Bom, você vai trabalhar conceito de semitom e tom. Você vai trabalhar sustenido e bemol e você vai trabalhar bastante enarmonia. Você pode criar exercício para o aluno tocar, você pode criar exercício de encontro e erro, tá? Para falar sobre sustenido, bemol e B quadro, que não está aqui, mas também vai acontecer. Isso aqui é fundamental. Se o teu aluno demora demais, só que, olha só, deixa eu só fazer um parênteses, tá? Bota aí a orelha aí nisso. Se você não resolver a história do aluno sabendo a escala de trás para frente, você vai chegar aqui e vai ter problema, tá? Resolve isso, faz o teu aluno pensar rápido. O que vem antes do Mi? Não dá para ele ficar Dó, Ré, não, já tem que falar. O que vem antes do Mi? Vem o Ré. E antes do Si? Vem o Lá. E depois do Dó, vem o Ré, entendeu? Ele tem que ter isso muito rápido, senão não vai funcionar. Bom, escala maior.
Bom, escala maior você tem que estar com isso aí funcionando, tá? Como é que eu faço assim para os alunos decorarem em escala maior? Até o Wi-Fi da escola são escalas, tá? Se o sujeito não sabe a escala, ele não acessa o Wi-Fi. Mas olha só, passa para o teu aluno começar a criar as relações dele. Por exemplo, Dó não precisa de decorar, é só Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Joia. Qual é as outras duas que você vai decorar? A de Sol e a de Fá. De Sol só tem o Fá sustenido, e a de Fá só tem o Si bemol. E aí você vai decorando, por exemplo, a de Si. Pô, todo mundo é sustenido, menos o Mi e o Si. Entendeu? E bota o aluno para escrever na mão, sair falando aquilo. Ele tem que decorar a escala. Vamos entender uma coisa? Escala é a matéria-prima do sistema tonal. Depois, quando você vai estudar harmonia, e você, se não está com nada resolvido, tem o curso de harmonia e a gente tem um outro curso que os professores estão curtindo muito, que é um curso de leitura imediata. É para quem já sabe tudo isso que eu estou falando aqui, só que na hora de ler devagar. Então a gente vai ter um monte de conteúdos estratégicos para você ler cada vez mais rápido. Esse é o objetivo. Então faz o teu aluno começar a perceber, a decorar, escrever na mão o que ele vai fazer. E começa a decorar as escalas. Se esse cara não decorar a escala, ele vai ter problema para pensar acorde, ele vai ter problema para pensar escala na hora da improvisação, ele vai ter problema para pensar campo harmônico, ele vai ter problema para o resto da trajetória musical. Então, te certifica que o teu aluno sabe escala. Se ele tiver dúvida com escala, tu vai ter problema. Tá? Vamos lá. E aí tá quase, olha só, aqui já chegamos na finaleira. São 10 páginas, tá? Formação dos acordes, tríades, tá? Aqui eu quero falar para você o seguinte, ó. A gente falou que você tem que fazer o teu aluno decorar as notas a partir de segundas em segundas, né? Por exemplo, ordenação em segundas. Dó, depois o Ré, depois o Mi, depois o Fá. A grande sacada para os teus alunos decorarem acordes rapidamente é eles conseguirem pensar em terças. Isso mesmo, pensar em terça, tá? Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, e depois vai ser Dó. Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó. Se conseguir pensar em terça, na hora, se alguém falar assim, ó, me dá um Lá, você vai pensar, Lá, Dó, Mi. Aí depois, segundo passo, você vai pensar, tem sustenido, tem bemol, o que tem? Então, esse é fundamental que você comece a tua estratégia para o aluno aprender acordes pensando 1, 3 e 5. E o tema de escala tem que estar bem resolvido. Eu geralmente não explico o intervalo para explicar acorde. O cara só sabe que o intervalo é de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Eu não falo intervalo de quinta justa, quinta diminuta. Eu não falo de bemol 6, que todos os intervalos podem ser aumentados, maiores, menores ou diminutos. Eu não falo nada disso. Eu só faço o meu aluno decorar escala e depois ordenar em terças, que aí ele vai montar qualquer acorde. No segundo passo, a gente vai falar sobre classificação de intervalos. Aí a vida continua. Tá bom? Gente, olha só, espero realmente que esse conteúdo tenha ajudado vocês todos. Eu estou gravando esse material, ele está entrando como estreia aqui, né? Toda terça-feira às 8h30. E se vocês quiserem, coloquem suas dúvidas, inclusive sugestões de pauta para o próximo vídeo, tá? Se você faz parte do grupo lá de professores, você já vai receber os conteúdos todos em primeira mão, tá? Esses e outros conteúdos de harmonia. E caso você precise desenvolver leitura imediata, a gente tem alternativas para você desenvolver leitura imediata com uma série de cursos que a gente chama de Destravando Sua Leitura. Se você está lendo feito tartaruga, tem que fazer o material. Tá bom? Um grande abraço, felicidade, espero vocês na próxima semana. Compartilhe esse conteúdo com os teus amigos, convida a galera para assistir, entra no Instagram, entra no Facebook, tem um monte de conteúdo legal te esperando, tá bom? Um grande abraço, felicidade e até a próxima. Eu vou desligar aqui agora, eu vou clicar nesse botãozinho aqui embaixo.